Bem, galera, na nossa última aula, no nosso último vídeo, a gente falou sobre o capítulo 4, que trata de dois assuntos importantes, tonicidade e acentuação gráfica. Nós só vimos o conceito de tonicidade. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a acentuação gráfica. Por que é importante vermos as ideias de tonicidade antes de falarmos de acentuação gráfica? Porque a gente precisa saber ou lembrar alguns conceitos para que isso daqui faça sentido para vocês. Então, quando eu falo de acentuação gráfica, eu estou falando do estudo, que diz respeito a colocar o acento gráfico em determinadas palavras a partir de uma regra estabelecida, ok? E aí, nesse primeiro momento, a gente vai entender quais são essas regras que levam uma palavra a ser acentuada e o porquê dessas regras existirem. Então, vamos lá? Eu começo aqui com as regras gerais, ou seja, as mais comuns. Então, as regras gerais dizem respeito às palavras monossílabas, as palavras oxítonas, as palavras paroxítonas e as proparoxítonas. Todos esses conceitos foram vistos no vídeo anterior, lembram disso? Só então para recordarmos, monossílabos tônicos, a regra específica para as palavras monossílabos tônicos, são aqueles, os monossílabos tônicos são aqueles vocábulos de uma única sílaba e que tem existência sozinha, ou seja, é o vocábulo que existe sozinho, é a palavra que existe sozinha, que não depende de outra, que não se apoia em nenhuma outra, ok? Então, esses são os monossílabos tônicos. Qual é a regra para acentuar um monossílabo tônico? Toda vez que o meu monossílabo tônico terminar em A, E ou O, e aí aquele Szinho do lado significa que pode ser a palavra terminada em E ou esta mesma palavra no plural, ou seja, seguida de S, tá bom? Então, toda vez que as palavras terminadas em os monossílabos terminados em A, E ou O, ou os plurais, eles receberão acento. Então, ali, olha o exemplo, a palavra já, que é um advérbio, tem existência sozinho, é monossílaba, recebe acento tônico porque termina em A. A palavra lá também é um advérbio, indica lugar. E aí, por conta disso, tem significado sozinho. É chamado de monossílabo tônico. Terminou em A, vai receber acento. A palavra fé é um substantivo, tem sentido sozinho. Terminou em E, é monossílabo tônico, vai receber acento. E assim com os demais ali. Pé, dó, só. Ok? Essa é a regra que define a acentuação dos monossílabos tônicos. Segunda regra dos casos gerais. Regra das oxítonas. Só para lembrar o que são palavras oxítonas, são aquelas em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, ok? Sílaba tônica é a última da palavra. E aí são acentuadas as palavras oxítonas que terminam com as seguintes letras: A, E, O e EM. E aí aqui ao lado os respectivos plurais, beleza? Então vamos lá. Identifiquei uma palavra oxítona terminada em A. Por exemplo, a palavra sofá. A sílaba tônica é a última, a terminação dela é em A, eu vou fazer a acentuação gráfica. O que significa esse S? Significa que mesmo que ela estivesse no plural, ela seria acentuada. Então, sofá é acentuada, sofás também será. Mesma coisa aqui, oxítona terminada em E. A palavra jacaré. Jacaré, última sílaba é a sílaba tônica, terminação em E, vai receber acento. Dominó, última sílaba tônica, terminou em O, vai receber acento. Em, ou plural de em, que é ens, né? Então, refém, última sílaba tônica, me indica que é oxítona. Terminou em EM, pertence à regra, vou acentuar. Ok até aí? Então, eu vou acentuar as oxítonas terminadas em AE, OEM. AE, OEM. Acabou, beleza? Vamos para o segundo caso, regra das paroxítonas. O que são as palavras paroxítonas? Vamos lembrar, são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, palavra paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Aí, qual é a regra que determina a acentuação? Quando a penúltima sílaba for acentuada quando a penúltima sílaba for tônica e a palavra terminar em L, I, N, U, X, R, AN,
aqui é diferente, tá vendo? Não é o A sozinho, é o AN, PS, e o ditongo. Quando eu tiver qualquer uma dessas terminações, eu vou acentuar a minha palavra paroxítona. E aí, posso te dar uma dica? Tem muita terminaçãozinha, né? Então, a gente vai agrupar algumas terminações para você tentar lembrar com mais facilidade. Então, vamos lá. Percebe que aqui eu consigo formar a palavra Linux, né? Que é um sistema operacional. Vocês já devem ter escutado falar, né? Então, eu vou acentuar as paroxítonas que terminam em Linux, RAM, PS1, né? Um PlayStation 1. E o ditongo, é só o que eu preciso lembrar. Então, quem você vai acentuar? Palavras paroxítonas que terminam em Linux e RAM, PS1, ditongo. E aí o ditongo ali, tem vários tipos de ditongo, né? Pode ser aqui um ditongo oral, e nesse caso aqui crescente. Poderia ser, por exemplo, alguma palavra terminada em ão também, sem problemas, tá? Então, regra de paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, e você vai acentuar quando você tem essas terminações. Linux, RAM, PS1, ditongo. Fechou? E aí, olha para cá, só para entender melhor. Sílaba tônica, penúltima, ok? Terminou em L, vou acentuar. Sílaba tônica, penúltima, terminou em I, vou acentuar. Sílaba tônica, penúltima, terminou em N, vou acentuar. E assim vale para todas as demais regrinhas, para todas as demais terminações. Beleza até aqui? Então vamos lá. Agora, para as proparoxítonas. De novo, vamos lembrar o que são palavras proparoxítonas. São aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Sílaba tônica das proparoxítonas é a antepenúltima. Lembra que a gente conta de trás para frente. E aí, a regra das proparoxítonas é a mais simples. Diz que todas as proparoxítonas serão acentuadas. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Eu já tinha comentado lá no vídeo anterior, lembra? Então, aqui, botei para vocês alguns exemplos. A palavra química, sílaba tônica, antepenúltima. Álgebra, sílaba tônica, antepenúltima. Vou acentuar, ok? Assim a gente finaliza as regras gerais. Então, de novo, lembrando, oxítona acentua quando termina em AE, ON. Paroxítonas quando termina em Linux, RAM, PS1, ditongo. E as proparoxítonas todas são acentuadas. Fechou? Agora prestem atenção aqui a esses casos especiais. Quais são os casos especiais? O primeiro deles que eu coloco ali para vocês é chamado de regra do hiato. O que é a regra do hiato? Vamos lembrar o que é o hiato? Toda vez que numa palavra você tem duas vogais juntas, mas que se separam nas sílabas, ok? Hiato, toda vez que uma palavra tem duas vogais juntas, mas que se separam na hora de separar as sílabas. A regra do hiato vale somente para as vogais I e U. E aí, o que diz a regra do hiato? Está lá explicado na tua apostila, está lá no capítulo 4, então você pode conferir a definição, mas presta atenção no que eu vou te dizer. A regra do hiato diz que quando as vogais I e U ocupam a segunda posição do hiato, essa é a primeira, essa é a segunda. Primeira posição, segunda posição. Quando as vogais I e U ocupam a segunda posição do hiato e elas são, ocupam a sílaba tônica, elas são a sílaba tônica da palavra. Se estiverem sozinhas ou seguidas de S, serão acentuadas. Então, de novo, atenção, a regra do hiato diz que I ou U, sendo segunda vogal do hiato tônico, se estiver sozinha ou seguida de S, deve ser acentuada, ok? Então, sozinha ou seguida de S, eu vou acentuar. Só para você entender, por exemplo, se eu tivesse uma outra palavra aqui, cuja segunda vogal fosse I ou U, mas ela não tivesse seguida de S nem estivesse sozinha, deveria ser acentuada? Não. Vou te dar um exemplo. A palavra, por exemplo, juiz. A palavra juiz, ela é uma palavra que quando você separa, você vai ter um hiato, ju, is,
Juiz é uma palavra, né, que vai terminar com Z, então vai ter I mais Z. Então vai ser acentuada? Não vai ser acentuada. Presta atenção aqui, ó. Se eu falo aqui, ó, juiz. Isso aqui pertence à regra? Não, porque a minha regra diz que eu só acentuo I e U se eles estiverem sozinhos ou seguidos de S. Ok? Então, juiz é acentuado? Não é acentuado, não. Mas se por acaso eu dissesse a palavra juízes, aí olha como é que ficaria, ó. Juízes. Quando eu digo juízes, por que juízes tem acento? No singular não tem, mas no plural tem. Por quê? Porque agora aqui eu encaixo a regra do hiato. Ou seja, o meu I é a segunda vogal do hiato e está sozinho na sílaba e é sílaba tônica. Ok? Então, essa é a regra do hiato. Para essa regra, a gente tem uma exceção que deve ser considerada. Qual é a exceção? Caso você tenha essa regra e a sílaba seguinte seja iniciada por NH, essa palavra não será acentuada. Então, de novo, essa regra não vale se o que vier depois do hiato for NH. Como assim? Pensa na palavra rainha. A palavra rainha é uma palavra que vai ter um hiato, o I vai ser a segunda vogal do hiato, vai estar sozinho na sílaba, é a sílaba tônica, mas por que rainha não tem acento? Porque ele vem, né, ele precede esse hiato, ele precede um NH, então eu não posso acentuar, essa é uma exceção da regra, ok? Em seguida, a gente tem aqui o acento diferencial. O que é o acento diferencial? Ocorre acento diferencial quando você tem duas palavras na língua que têm a mesma escrita e aí você precisa usar um mecanismo para diferenciar uma da outra, tá? Essa regrinha, ela vai acontecer com os casos do verbo ter e do verbo vir. Como assim? O verbo ter e o verbo vir, eles têm exatamente a mesma grafia no singular e no plural. O que vai diferenciar o singular do plural? O fato do plural ter acento. Então, ele tem ou ele vem no singular. Eles têm ou eles vêm no plural. O que diferencia, o que me indica que é plural, é a presença do meu acento gráfico, ok? Aqui cabe uma observação. Qual é essa observação? Os derivados dos verbos ter e vir, eles receberão acento também no singular. Essa regra só vale para os derivados, os verbos derivados de ter e vir. Conter, como é que eu posso falar? Outros. Conter ou convir, por exemplo, tá? Poderia pensar assim. Deter, enfim. Então, os derivados, eles ganharão acento agudo no singular, acento circunflexo no plural, ok? Os derivados de ter e vir, no singular tem acento agudo, no plural acento circunflexo. Outro caso de acento diferencial, ali a gente até faz um pouco mais de diferença também na pronúncia, né? Não é só o acento que vai marcar a diferença de sentido. A pronúncia também ajuda. Então, você tem aqui o pode e o pôde, ok? Verbo poder no presente, verbo poder no pretérito. Então, nesse caso, ali a gente tem uma marca de acento diferencial. Depois, o por sendo preposição e o por, né, sendo o verbo no infinitivo. Então, por, quando é verbo no infinitivo, recebe acento. Aqui, eu tenho a palavra forma e forma. Nesse caso, é importante ressaltar que elas têm o mesmo sentido. E ali é um caso de acento facultativo, tá? Não é porque uma significa uma coisa e outra significa outra. Não é isso. Nesse caso aqui, eu posso escrever a palavra forma sem acento, ok? Não há problema algum. Mas, como eu tenho dois vocábulos que significariam coisas diferentes, eu uso e teriam a mesma grafia, usa-se o caso,
o acento circunflexo para marcar a diferença entre forma e forma. Mas esse uso aqui é facultativo, ok? Eu posso escrever forma sem acento e vai continuar correto. Agora aqui, para finalizarmos, é a regra dos ditongos abertos. O que é o ditongo aberto? É toda vez que você tem essas pronúncias aqui, ó. Ei, el e oi. Ei, el, oi. Toda vez que você tem essas pronúncias em palavras monossílabas ou oxítonas, você vai acentuar esse ditongo aberto. Então, de novo, quando você tem os ditongos ei, el e oi em palavras oxítonas, ou seja, sílaba tônica última, ou em palavras monossílabas, esses ditongos serão acentuados, ok? Então, aqui, herói, céu, pastéis. Percebam que você tem a regra aqui atendida, é uma palavra oxítona, ditongo aberto. Palavra monossílaba, ditongo aberto. Palavra aqui oxítona, ditongo aberto. Esse ditongo pode estar ou não seguido de S, ou seja, pode estar no singular ou no plural. Ok, galera? Então, espero que todos tenham entendido. Beijo!